Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. E eu tava fazendo os cálculos aqui, como qualquer pessoa faz antes de trocar o seu veículo, e descobri uma coisa muito interessante que acho que vai chocar todos vocês aqui. E queria contar quanto vocês acham que eu economizaria trocando o meu carro que eu tenho atual por uma moto elétrica, por exemplo, ou então por um carro elétrico. Quanto que eu economizaria por mês de combustível? Então fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Pessoal, como disse aí no começo do vídeo, realmente todo mundo que vai trocar o seu veículo acaba fazendo muitos cálculos para saber aí se vale a pena, o que você vai gastar. Eu acho que ainda mais com o preço do combustível que está hoje, e tudo que a gente vê no Brasil, o preço das coisas aqui é absurdamente caro. Eu acho que todo mundo faz muitos cálculos para poder ver se realmente vale a pena, quanto você vai economizar. Todo mundo acaba fazendo muito isso. E fazendo meus cálculos aqui, eu acabei pensando, meu Deus, preciso fazer um vídeo para mostrar pro pessoal realmente o quanto é impactante isso. E é isso que eu quero passar para vocês agora. Eu vou explicar primeiramente, pessoal. Atualmente eu tenho um Ford Ka, ano 2010. Esse modelo que vocês estão vendo aí na tela. Ele é um carro que faz aí mais ou menos cerca de 10 km por litro de gasolina. É a média que ele faz, já testei aqui. É um carro 1.0. E vale a pena lembrar também que eu sou do Rio de Janeiro e a gasolina aqui, na data de gravação desse vídeo, está por volta de R$ 6 e R$ 10 a gasolina comum, tá pessoal? Nem é aditivada. Então eu, parando para pensar nisso, fiz essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vou colocar aí na tela enquanto a gente vai conversando sobre isso. Então, como vocês estão vendo aí, exatamente isso. Aqui é o carro a combustão, que é o carro que eu tenho hoje. E eu coloquei aqui algumas coisas que nem todas são exatamente a minha realidade, mas pode ser a realidade de outra pessoa também, com certeza. E é legal a gente também ter uma média de quanto a gente gastaria aí. Obviamente, primeiramente vocês vão ver aí que eu botei aqui o preço da gasolina, que é o preço do litro que está aqui no Rio de Janeiro. A distância que o carro anda por litro faz 10 km por litro. O meu carro 1.0, tá pessoal? E o custo por quilômetro rodado, ou seja, eu gasto com o meu carro, só com combustível, cerca de 61 centavos por quilômetro que eu rodo. O que quer dizer isso, pessoal? Acho que isso fica muito abstrato. Para algumas pessoas eu vou te dar uma dica, te dar uma ideia. Isso significa, pessoal, que literalmente a cada quilômetro que você rodar é como se você abrisse a janela e jogasse ali 60 centavos. Ou melhor ainda, para poder ficar claro, a cada 10 quilômetros que você andar, é como se você pegasse R$6, 3 notas de R$2 ali e jogasse pela janela. É basicamente isso que você vai estar fazendo a cada 10 km, que não é nada, pessoal. 10 km não é nada, você vai estar rasgando ali R$6. Então você está andando com seu carro, você pode imaginar ali toda hora de 10 em 10 km você joga pela janela o dinheiro, R$6 fora. É isso literalmente que eu estou fazendo e que muitas pessoas fazem ao longo do Brasil e do mundo inteiro. E se a gente parar para pensar, a gente tem que colocar ali quantos quilômetros a gente anda por dia. Eu gosto sempre de utilizar essa média de 100 km rodados. Não é que eu mesmo não rodo 100 km por dia, até porque trabalho atualmente da minha casa, mas é a realidade de muitas pessoas, sim. Inclusive tem outros vídeos aqui no canal falando de distância, de quanto gasta veículos elétricos, e usei essa distância e muitas pessoas falam, nossa, é muito, ninguém anda isso. Pessoal, eu vou colocar aqui, eu moro atualmente próximo de Duque de Caxias aqui, na verdade em Duque de Caxias aqui, onde eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu vou colocar qual é a distância de uma viagem daqui onde eu moro até provavelmente a Barra da Tijuca, pra quem não conhece, tá? Só quem for do Rio de Janeiro vai saber o que eu tô falando, quem não for do Rio de Janeiro, dá uma olhada nesse mapa e vai ver a distância da minha casa até a Barra da Tijuca, que é um trajeto muito comum de várias pessoas que eu conheço que trabalham de segunda a sexta, segunda a sábado na Barra, então as pessoas vão e voltam. Olha aí o trajeto, vocês já estão vendo aí o trajeto, então dá mais de 50 km, então 50 para ir, 50 para voltar. Muitas pessoas que eu conheço andam 100 km por dia com seus carros. Então eu coloquei aqui só para ter uma noção. Eu mesmo não tenho como colocar quantos quilômetros eu ando por dia, mas coloquei 100 km só para ter uma base média aí, então eu posso rodar à vontade, que provavelmente eu não vou extrapolar esses 100 km por dia a maioria dos dias. Mas eu coloquei aqui só pra gente ter uma média. Vocês vão ver que no final eu vou trocar aqui a distância e não vai fazer tanta diferença assim não. Mas fazendo isso significa que eu gastaria 61 reais, perdão, por dia de combustível. E eu coloquei aqui, joguei no Google aí quantos dias úteis tem no ano, no caso pra gente saber quantos dias eu trabalharia na Barra, se eu trabalhasse na Barra da Tijuca e fosse todo dia fazer esse trajeto. Seriam 253 dias úteis no ano, então eu trabalhei 253 dias em um ano pra poder saber quanto que eu iria gastar. Então vocês estão vendo aqui a bagatela, eu gastaria cerca de R$15.408. E sabe uma coisa impressionante quando eu vi esse número aqui, pessoal?
o meu carro não vale isso tudo. Na tabela FIP, meu carro tem um valor menor do que esse daqui, ou seja, eu basicamente estaria tacando fogo em um carro por ano para poder ir me deslocar aí para o meu trabalho, como se eu trabalhasse na Barra da Tijuca, coisa que muitos amigos e conhecidos e parentes meus fazem, onde eu moro aqui. Basicamente todo ano eu estaria queimando meu carro só em combustível para fazer isso. E eu decidi falar, pô, e se eu trocar por uma moto elétrica, que acho que está mais próxima do que eu posso pagar, né? Vou deixar o carro elétrico por último, vou fazer também aqui o carro elétrico pra gente ter uma noção. Mas acho que o carro elétrico tem um custo para comprar ainda muito alto, não seria a minha realidade. Mas uma moto elétrica, não quero falar aqui uma moto específica, mas a gente pode dar o exemplo da Volts EVS ou da Super Soco TC Max, que tem aí características parecidas e com certeza vão me deixar eu andar esses 100 km por dia as duas motos. Então só para ter uma noção, eu fiz o cálculo e vou colocar aí para vocês verem comigo. Essa é o cálculo, pessoal. Primeiramente, eu botei aqui direto o custo do quilômetro rodado. A gente tem vários vídeos aqui no canal fazendo esse cálculo com a EVS, por exemplo. E é legal lembrar que sempre dá menos de 2 centavos por quilômetro rodado, 2 e alguma coisa. Eu arredondei aqui para 3 centavos para não ter nenhum perigo de vocês falarem, ah, tá muito errado isso aí, não. Eu botei o máximo que eu consegui, que foi 3 centavos por quilômetro rodado, que já está falando por alto que uma moto elétrica convencional em média faz. Então 3 centavos por quilômetro rodado, rodando os mesmos 100 km por dia e com um custo do combustível ficaria R$3 por dia, que é mais ou menos o valor de uma recarga aí de uma moto dessa. E rodando todos os dias do ano para eu trabalhar, eu gastaria R$759 por ano. Pessoal, como vocês estão vendo aí, é 759 e 15 mil a diferença. É basicamente 20 vezes mais eu gasto hoje do que se eu tivesse uma moto elétrica. Cara, isso realmente foi de explodir a minha cabeça e é uma diferença absurda. Aqui eu realmente estou gastando no meu carro, basicamente o valor dele por ano, e aqui eu estou gastando R$700, que não é um valor tão alto para você gastar no ano se locomovendo. Então 20 vezes mais, aliás, 20 vezes menos gastaria uma moto elétrica aí. Lembrando, pessoal, que aqui eu só estou botando combustível, tá? Não estou colocando baterias. Muita gente vai me falar, poxa, mas as baterias você tem que trocar. Pessoal, é de 15.400 para 700. As baterias de uma moto, ainda que custem R$6.000, e eu pagaria isso muito rápido, a diferença, entendeu? Isso se eu tivesse que trocar todo ano, sendo que baterias duram 4, 5 anos aí. Então não faz diferença que essa bateria, mesmo se eu tivesse que trocar todo ano, ainda com certeza valeria muito a pena. É óbvio, de 15 mil para R$700, a diferença é bizarra. Mas aí muita gente fala, pô, mas isso é injusto você comparar. Um carro leva mais pessoas, a moto só leva você, no máximo você e mais uma. Sim, é que nem eu tô falando, pessoal, aqui não é pra ser uma comparação mega justa, é pra ser o meu dia a dia, como se eu trabalhasse na Barra e fosse voltar, que é algo que pode acontecer uma hora, e é algo que eu gosto de botar esses 100 km pra exemplificar. Mas vamos lá, vamos colocar um veículo elétrico, um carro elétrico, e dei uma pesquisada aqui pra não ter que fazer cálculos imensos pra vocês, pra ver o valor do quilowatt, aliás, o valor do custo rodado por carro. Então eu vou deixar direto aqui, como vocês estão vendo aí. O custo rodado por um carro, pelo que eu vi em média aí na internet, você acha, para os carros mais famosos, aí, o Nissan Leaf, o Chevrolet Bolt, o Renault Zoe, e vários outros carros elétricos mais famosos aqui, fica em média de 7 a 8 centavos, eu vi na internet. Então, como vocês estão vendo aí, mesmo um carro elétrico, ele rodando 100 km por dia, daria R$8, mais ou menos, que eu gastaria por dia. Por ano, gastaria R$2.000. Então, é de R$2.000 para um carro elétrico contra R$15.000 um carro a gasolina. E lembrando, pessoal, que eu estou botando aqui o meu carro, que faz 10 km por litro, um carro 1.0, tá? E não adianta falar que faz mais, porque eu já fiz o cálculo, já tenho esse carro há mais de um ano, eu já fiz o cálculo, ele não faz muito mais de 10 km por litro não, ainda mais se eu ligar ar-condicionado e tudo mais. Então é isso aqui, são os cálculos que eu fiz. E outra coisa, a questão aqui, que também vale a pena a gente falar, vamos colocar aqui então, porque a gente tem que pensar uma coisa, meu carro é 1.0. Esse carro elétrico, esses carros que comentei, o Nissan Leaf, o Renault Zoe, são carros que aceleram e andam muito mais do que o meu carro 1.0. E se já pensou se eu tivesse um carro 2.0, que faz aí em média 7 km por litro, dependendo do modelo? Então imagina se meu carro fosse 2.0 e fizesse 7 km por litro. Então podemos botar que eu gastaria R$22.000 por ano de combustível para fazer esse trajeto todos os dias, para eu ir e voltar do trabalho. Então, como vocês estão vendo aí, basicamente eu gastaria R$20.000 a mais do que eu gastaria um carro elétrico versus um carro a combustão.
Então isso é para vocês terem uma noção da diferença brutal que é andar com um carro elétrico ou até uma moto elétrica comparado a um carro 1.0 a combustão. Deixa eu voltar aqui, eu queria fazer outra coisa que vocês com certeza vão me pedir muito. Tirar o zoom pra gente conseguir ver eles ao mesmo tempo aqui. Então, vocês estão vendo aí a diferença de um pro outro já aqui de cara. E eu queria botar uma coisa que achei muito legal, é o seguinte, vocês vão falar, pô, mas aí 100 km é muita coisa, Van. Bota que você anda 25 pra ir, 25 pra voltar, 50 km por dia. Tá bom. Se eu andar 50 km por dia no meu carro elétrico e 50 km por dia da minha moto elétrica, olha aí a diferença. Seria de 7.700 para 380 reais. Ainda seria uma diferença brutal. E ainda assim, como eu falei, mesmo se eu tivesse que trocar a bateria todo ano, coisa que não vai acontecer, a bateria dura 5 anos, 4, 5 anos pelo menos, de uma boa moto elétrica. Mesmo assim, ainda valeria a pena se eu tivesse que trocar a bateria todo ano da moto. Então isso aqui é para falar para aquelas pessoas que falam, veículo elétrico não vale a pena porque o veículo elétrico, ele acaba tendo que trocar a bateria. Pessoal, dá uma olhada aqui. E vamos fazer melhor, porque aqui eu tô comprando realmente um carro com uma moto, que a moto é bem mais econômica. Vamos comparar o carro. Se eu rodasse 50 km com um carro elétrico, todos os dias comparado com um carro a combustão. Então vamos lá, pessoal. Ainda assim o carro a combustão, mesmo sendo 1.0, comparado com um carro, que esses carros elétricos que falei, que fazem 8 centavos por quilômetro rodado, são carros muito mais potentes do que 1.0. Mesmo assim ele seria mais de 7 vezes, aí, quase 8 vezes mais econômico do que um carro a gasolina. Lembrando também que o carro elétrico você não precisa trocar nem daqui a 5 anos a bateria. Geralmente o tempo de vida útil de uma bateria de um carro elétrico é 10, 12, 15 anos. Então isso nem dá pra você colocar no papel. Obviamente, galera, lembrando que os carros elétricos, como disse, pra mim seria a moto elétrica por causa do valor da moto em si. Tá, meu carro custa aí menos de 15 mil reais. Uma moto elétrica aí, uma EVS, custaria um pouco mais do que meu carro, 18, 20 mil reais. E um carro elétrico custaria 170, quase 200 mil reais. Então, realmente, ainda é caro o valor em si, mas se você parar para pensar, a economia que você tem de combustível é bizarramente absurda a diferença. E lembrando também que não dá para comparar meu carro com um Leaf, com um Nissan Leaf, por exemplo, ou com outro carro zero. Meu carro é um carro com mais de 10 anos de uso e também é um carro 1.0. A gente teria que comparar aqui um carro elétrico, por exemplo, a um Corolla 0 km, um carro que tivesse ali características e porte parecido. Então realmente o preço seria muito maior ainda do carro elétrico, mas não seria tão brutal quanto, sei lá, meu carro de 15 mil reais para um carro elétrico de 200 mil reais, tá? Então acho que ficou bem claro. Esse vídeo não é de forma alguma para falar para vocês que, não, carro elétrico só pode ser ele, não pode, mas é para mostrar como a gasolina está tão cara e como a gente consegue pensar o quanto a gente economizaria trocando nossa matriz aí. Você que está me vendo, trocando seu carro elétrico, sua moto a combustão ou até o carro mesmo elétrico que gasta tanto, que é o meu caso, por uma moto elétrica que o preço nem é tão diferente. Obviamente, pessoal, eu sei que carro e moto tem uma diferença para você andar ali, é outro naipe, mas pra mim funcionaria. Uma moto elétrica pra mim hoje supriria praticamente todas as minhas necessidades e eu gastaria essa pequena diferença aí, de 7.700 para 380 reais. Então eu acho que esse vídeo ele é bastante autoexplicativo. Literalmente estou colocando imagens para você ver aí. Então pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima.